quarta conferência, ela vai ser proferida por professoras da educação básica, né? Do primeiro segmento da educação básica, Naíndia Almeida Mota, doutora Anaíndia Almeida Mota e doutora Pâmela Fagundes Travassos, né? Elas também têm trabalhado na Olimpíada Brasileira de Linguística, orientando grupos de estudos, né, de investigação formados por estudantes da educação básica. Áreas de interesse: gramática de construções, intensificação, atenuação, construções com verbo suporte, mudança linguística, ensino de língua portuguesa, língua materna, revisão e produção textual, variação linguística também. Participam, né, têm participado, interagido em grupos de investigação que eu coordeno, o projeto Predicar, formação e expressão de predicados complexos e predicações, variar, variações e variedades de línguas românicas, incorpora ou incorpora, porque pode incorporar pesquisas, acervos, pesquisadores, portal digital de estados de coisas em português e em línguas românicas, a variar e ensinar, e o HD Linguagens, Humanidades Digitais e Linguagens. A Pâmela tem participado de todos eles, e a Anaíde mais em relação ao Predicar, e, e ao variar. Bem, então, vamos à quarta e última conferência, proferida pela professora doutora Naíndia Almeida Mota e pela professora doutora Pâmela Fagundes Travassos, intitulada Variação Linguística na Educação Básica, uma análise de materiais da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, agora vamos dar voz a professoras da educação básica, né? Então, palavra de vocês. Obrigada, Márcia. Boa tarde, boa noite também já, né? Bom, como a Márcia falou, eu sou professora do município do Rio de Janeiro. Fiz agora 2 anos, então ainda estou em estágio probatório, ainda estou encarando, diria, os desafios iniciais da carreira no município do Rio de Janeiro. Eu, no momento, dou aula para turmas de sexto e sétimo ano, com a disciplina de língua portuguesa, e devido o projeto de lei aprovado pelo Eduardo Paes ano passado, eu tenho que complementar minha carga horária em outra escola, o que faz com que eu tenha que dar aula também para crianças. E aí, nesse caso, as aulas são de roda de leitura. Caso vocês queiram saber um pouquinho mais sobre isso depois da minha fala, fiquem à vontade para perguntar. Então, como dá para perceber, a minha fala vai ter um pouco de denúncia também, por conta do que a gente tem enfrentado no município do Rio de Janeiro por causa das políticas aprovadas pelo atual prefeito Eduardo Paes. Mas isso vai ficar para o final. Bom, vamos lá. É, eu e a Pâmela decidimos analisar brevemente como a variação linguística tem sido apresentada nos materiais da prefeitura. Todos os materiais da prefeitura são produzidos por funcionários da prefeitura, então, professores de língua portuguesa elaboram os materiais de língua portuguesa, professores de matemática elaboram os materiais de matemática, e assim a gente vai seguindo. Aqui, hoje, a gente vai começar sinalizando como a variação linguística aparece na Base Nacional Comum Curricular, BNCC, especialmente nos anos finais do ensino fundamental. Depois, vamos mostrar para vocês algumas atividades eh, nas apostilas do município do Rio, e a Pâmela vai mostrar também como a variação linguística aparece nas trilhas de reposição da aprendizagem, que também são aí um material da prefeitura. Bom, o que aparece na BNCC sobre variação linguística? Temos aqui as 10 competências específicas de língua portuguesa para o ensino fundamental, e em 3 delas a gente tem pelo menos uma menção à variação, variável, variedade, enfim, a esse caráter da língua que não é fixo, que não é engessado, que não é mecânico. Então, a competência número 1 é compreender a língua como um fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidade de seus usuários e da comunidade a que pertencem. Então, a gente vê que é um conceito de língua que vai ao encontro das nossas discussões. Competência 4: compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa diante de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos. E a competência 5: empregar nas interações sociais a variedade e o estilo de linguagem adequados à situação comunicativa, aos interlocutores e ao gênero do discurso ou ao gênero textual. Bom, essas três são as competências presentes
etapa do ensino fundamental na BNCC. Com relação a isso, partindo dessas competências, no espaço destinado aí ao sexto, sétimo, oitavo e nono ano, com foco na análise linguística e no subtópico variação linguística, nós temos duas habilidades: reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma padrão e o de preconceito linguístico, e fazer uso consciente e reflexível de regras e normas da norma padrão em situações de fala e escrita nas quais ela deve ser usada. Tudo isso que está na BNCC aparece de maneira muito tímida no material da prefeitura. Porque, assim, de maneira geral, é um material que precisa de muitas alterações, porque ele tem um foco em. Basicamente, todas as atividades têm um foco em assuntos iguais. Então, geralmente pergunta se é um fato ou uma opinião, qual é a finalidade do texto, qual é a função do quando no texto, qual é a função do mais. São perguntas muito repetitivas ao longo de todo o material, tanto na apostila quanto na trilha. E no meio disso tudo, nós tentamos encontrar habilidades que tenham relação com variação linguística e como elas aparecem nas atividades elaboradas e disponibilizadas na apostila. Essas são as apostilas, do ano de 2025, mas as apostilas são renovadas a cada 2 anos, então esse material é o mesmo material de 2024, então 2024 e 2025. No sexto ano, temos a habilidade número 41 de língua portuguesa, que é reconhecer os contextos de uso dos diferentes registros, respeitando as variantes de seus interlocutores. Dessa habilidade, a gente encontrou duas atividades. Como talvez vocês consigam ver no final da página, do lado esquerdo ou do lado direito, tem ali as habilidades. Então, quais são as habilidades trabalhadas com essa atividade? Temos ali o número 41 nas duas, por isso essas atividades estão apresentadas aqui. Só que o que é que acontece? Na primeira atividade, o texto é sobre o sambódromo, época do carnaval, e não tem informações sobre variação. Pelo menos eu e a Pamela analisando, a gente não conseguiu, assim, entender exatamente qual seria, por que razão essa habilidade de variação foi colocada nessa atividade. Da mesma forma, na tirinha do Armandinho, há perguntas sobre como trocar feminino e masculino, singular, plural, uso de preposições, mas o mais próximo que tem aí do que seria variação é a pergunta número 6. No último quadrinho, que termo revela que Armandinho está usando a linguagem informal? Então a gente vê que é uma pergunta que fica um pouco solta e a resposta é o pra. Para mim não tem a menor importância. Então acredito que a habilidade envolvendo variação esteja sendo trabalhada nessa página por causa dessa pergunta. Dessa, no sexto ano, em toda a apostila, essa foi a única atividade, e como a gente conseguiu ver, basicamente uma pergunta sobre o uso informal da língua, e a resposta era o pra. Para os meus alunos, considerando a realidade a qual eu encaro diariamente, eles não conseguiram perceber que o pra era informal, porque assim, são crianças de 11 anos, 12, para eles é muito difícil entender que aquilo ali é uma informalidade. Aí a gente consegue trabalhar um pouquinho, de uma maneira um pouco superficial também, e eles respondem, né, de uma maneira básica também e superficial também. Sétimo ano. Aqui nós encontramos duas habilidades envolvendo variação. A primeira é a 33. Identificar os efeitos das diferentes variedades da fala e da escrita no que se refere ao sistema pronominal, aos tempos e modos verbais e às concordâncias verbal e nominal. Atividades. Bom, temos uma com um card do Pequeno Príncipe e a pergunta número 7 é: primeiro pede para a gente reler, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que publicas. Que já que tem usa o Pequeno Príncipe para fazer um card envolvendo postagens nas redes sociais. Depois de pedir para a gente reler, está escrito ali. Agora compare com uma possibilidade de reescrita. Você se torna eternamente responsável por aquilo que publica. E as perguntas. Letra A. Que sentido essas frases têm em comum? E letra B. Qual é a diferença estrutural de uso entre elas? Aí eles conseguem perceber o tu. Ah, tu foi com tornas. Você
torna, eles foram percebendo essas diferenças, embora, né, aqui no Rio a gente use o tu também, tu vai, tu te torna eternamente responsável, tu se torna. Então, para eles, assim, a gente teria que trabalhar de uma maneira mais sistematizada para que eles conseguissem perceber que, ah, tá, então você usa de um jeito e o tu formalmente eu usaria de outro. Então, essa é uma das atividades que tem a habilidade da variação. E também a 7.2. Reconhecer e valorizar as variações linguísticas nos textos lidos. Vocês vão ver de um lado o print da página e no outro um zoom que a gente deu para que vocês consigam enxergar melhor. Aqui a gente tem um espaço pesquisa em que se mostra a diferença do português brasileiro, que usa aí o gerúndio, e o português europeu com o aladrar, o a mais o verbo no infinitivo. É uma informação, um espaço pesquisa, digamos assim, bastante solto, não tem uma certa contextualização, e eu acho que essa é uma crítica que a gente precisa fazer, porque é um material que não tem uma certa sistematização. Houve, a meu ver, inclusive, uma interpretação um pouco equivocada do que seria é, elaborar um material focado em habilidades em vez de focar em conteúdo, porque acaba que ser um material que não está focando nem em habilidade nem em conteúdo. Outra atividade está próximo, tá no material, no espaço do material destinado aos diálogos sobre os povos originários, os povos indígenas, e mais um espaço pesquisa pedindo para a gente fazer uma pesquisa sobre as características culturais e linguísticas das línguas indígenas que se tornaram oficiais. Então, veja, é sempre algo que vai para o externo. A gente vai ter que fazer pesquisa porque dentro do livro não tem tanta coisa assim. Nessa atividade que a gente tem uma notícia, texto 4, também estão discutindo, também estão considerando a habilidade que envolve variação, embora a única coisa que a gente tenha achado que tem alguma associação seja essa pergunta número 4, em que se destaca o pronome lhe, né? Então, a que se refere o pronome? Talvez, esse seja o ponto que envolve variação nessa atividade. Aqui já é começando o terceiro bimestre. Então, vocês podem ver ali no topo, bloco um. Cada bimestre é dividido em dois blocos, tá? E nesse terceiro bimestre, o foco foi o bullying, cyberbullying. Então, a gente pode ver nesses primeiros textos termos em inglês. Então, temos ali em azul o unfollow, stalker, unfriend, block, humilhação. Então, temos palavras em português que a gente usa nesse ambiente da internet, mas temos também palavras do inglês que acabam, né, acabaram fazendo parte da nossa língua devido a essa frequência no mundo da internet, nas redes sociais. Então, nesse caso, a gente já viu aqui variação envolvendo o ambiente digital, uma língua estrangeira, variação de registro, sem sistematicidade, o que para mim seria importante. Mais uma vez, outra atividade envolvendo tipo de linguagem, então, formal, técnica, científica, informal, após um textinho. A pergunta aqui é o tamo tipo. Então, a letra traz o tamo tipo. Essa expressão é considerada um tipo de linguagem formal, técnica, científica ou informal. Quase finalizando, temos aqui agora um texto do quarto bimestre. E aí, galera? Com as setinhas vocês conseguem ver aqui. Nosso treinador vaticinou que com o trabalho de contenção coordenada, com energia otimizada na zona de preparação, aumentam as probabilidades de, recuperado o esférico, concaternarmos um contragolpe agudo com parcimônia de meios e extrema objetividade, valendo-nos de desestruturação momentânea do sistema oposto, surpreendido pela reversão inesperada do fluxo de ação. Hã? É para dividir no meio e ir para cima para pegar eles, sem calça. Então, o técnico falou de um jeito que ele não conseguiu entender e pediu daí alguém explicou, né? O técnico explicou e ficou tudo mais claro. E as perguntas são: releia o quarto e quinto parágrafos e responda as questões. Como é? Aí, galera. Letra A.
A fala do repórter indica, nesse trecho da entrevista, que ele se sentiu confuso, alegre, indiferente ou tranquilo. Letra B. Aqui se refere à pergunta do repórter. E letra C. A resposta do jogador é um exemplo de uso da linguagem informal, formal, técnica ou científica. Sempre são essas quatro informações, essas quatro opções. E o curioso é que, como eu já sinalizei, todo esse conteúdo é externo ao material da prefeitura. Porque não tem nenhum espaço desse material explicações sobre informalidade, formalidade, o que que seria uma linguagem técnica, o que que seria uma linguagem científica. Ah, mas está no material do sétimo ano, eles não já deveriam saber? Não. E no material do sexto ano também não tem. Então, basicamente, a gente está entendendo que esses alunos aprenderam tudo isso no Fundamental 1 e agora estariam revisando, que também não é verdade. Bom, essa parte já tem uma explicaçãozinha no Fique Ligado, esse quadrinho verde, sobre o que seriam variedades linguísticas. Então tá ali. A língua portuguesa não é sempre a mesma. As variações no modo de falar ou escrever que uma língua apresenta, por causa das diferenças individuais, sociais, culturais, regionais e históricas vividas por seus falantes, são chamadas de variedades linguísticas. Então aqui a gente tem uma explicação, aqui começa, fica um pouquinho legal. Podemos, variar o modo de falar ou escrever de acordo com a situação de comunicação. Uma situação de maior formalidade exige mais atenção e maior planejamento de escrita e de fala, por exemplo. O grau de formalidade ou informalidade da situação determina as variações no modo do modo de falar ou escrever, tornando o texto mais formal ou mais informal. A essa variação damos o nome de registro. A gente está no quarto bimestre do material e só agora eles apresentaram isso, embora antes já tenham sido feitas perguntas a esse respeito. E ali embaixo, no Para Refletir, pede para a gente conversar sobre preconceito linguístico, o que acaba sendo um papo muito bom, porque as crianças gostam de refletir sobre isso, de questionar que, ah, tudo bem, ele falar de um jeito, e até eles falarem de determinada forma também. E o texto 4 tem aí o eu leio, tu lês, ele ou ela lerá, nós leremos, que também dá para discutir um pouquinho de variação por causa do tu lês, mas não é acaba não sendo exatamente o foco. Bom, no material do oitavo ano, não foram encontradas atividades, e na verdade nem não tem habilidade envolvendo variação linguística, e também, lógico, acaba não tendo atividade sobre esse assunto também. Eu falei muito rápido, Márcia, eu vou passar para a Pamela e daqui a pouco eu volto, tá bom? Bom, boa tarde. Eu sou a Pamela. Eu também, assim como a Naende, sou professora do município há 4 anos, pouco mais de 4 anos. Também sou professora substituta no UFRJ, no momento. E dando continuidade, então, aos materiais com relação à apostila do nono ano. Pode passar, por favor, Naende. Nós vemos que a habilidade de língua portuguesa 60, reconhecer e valorizar as variações linguísticas nos textos lidos. Pode passar? E aí, nessa apostila, nós vemos, a princípio, na abordagem do tema da linguagem do futebol, sendo relacionada à linguagem do cotidiano. E aí, a apostila apresenta esse texto, que tem como título O Boleirês que Domina o Português. É, pode passar, por favor? É, e aí, a gente pode ver que esse texto, ele proporciona tem um potencial para produzir diversas questões. E a gente pode ver um primeiro destaque desse texto que aparece logo no início ali, por exemplo, a relação entre expressões e palavras que poderiam ser exploradas numa questão de variação linguística, como chutar e arriscar, dar um palpite. Em seguida, no texto, a gente vê expressões como show de bola, suar a camisa, dar um chapéu, tirar de letra, pensando ali no campo da linguagem do futebol, mas também como expressões que são usadas na linguagem do cotidiano. E aí a gente poderia explorar a variação com expressões como dar um chapéu, dar um balão, dar um lençol, por exemplo. Mas a gente vê nessa parte, apesar de o texto ter esse potencial para explorar a variação, a gente não vê questões sendo exploradas nessa parte. Pode passar, por favor. E aí, seguindo no texto, a gente vê que em mais uma parte
desse texto, no final, há uma menção explícita, né, à variação linguística, principalmente relacionando a variação à região do país. Mas, ainda assim, a gente não vê nessa parte nenhuma questão relacionada à variação. Em seguida, eu trago aqui, né, uma pesquisa desenvolvida no âmbito do projeto Predicar, que é da Ana Carolina Valente. Foi uma tese defendida em 2018, e ela traz justamente uma pesquisa científica, trazendo essa relação entre linguagens expressões do futebol, sendo usadas também fora do contexto do futebol e indo para o cotidiano. E nesse sentido, a gente vê pesquisas sendo desenvolvidas no âmbito da universidade, mas a gente não está percebendo, né, essas pesquisas sendo refletidas em atividades na educação básica. Pode passar, por favor. Nessa outra parte, a gente vê que a apostila traz o gênero textual cartaz. E nesse cartaz, a gente, seguindo essa temática de futebol, traz a seguinte frase, né? Jura que você ainda acha que futebol não é coisa de mulher? E aí vem uma pergunta, trazendo na questão da variação, que é a seguinte: que elemento da sentença representa uma construção típica da linguagem coloquial e informal? E aqui a gente imagina que seja o jura, né? Seria um elemento ali ligado à linguagem coloquial. Mas também não há nada além disso. Pode passar, por favor. Agora a gente vai passar, então, tendo visto como é a abordagem nas apostilas, a gente vai ver como é a abordagem nas trilhas do sexto ao nono ano. Começando pelo sexto, a gente percebe que na trilha do sexto não se aborda a variação linguística em nenhum momento. No sétimo também não. E aí, quando a gente chega no oitavo, a gente consegue ver que há uma abordagem da variação linguística. Nessa página, por exemplo, na página 29, a gente vê que, numa sequência lógica, é, a trilha traz, primeiro, a questão do locutor e interlocutor, depois uma observação, e, em seguida, a apresentação de diferentes tipos de variação linguística. Pode passar, por favor. E aí, nessa primeira parte, a gente percebe que, para tratar da variação linguística, a lógica seria, a princípio, considerar também a importância do interlocutor, né? A depender de com quem eu estou falando, a minha linguagem vai variar. E aí, esse seria o ponto de partida para trabalhar a variação. Nessa segunda parte, né, da mesma página, a gente percebe que a trilha traz ali a questão das diferentes variações linguísticas, considerando o contexto de produção e circulação, para gerar efeitos de sentido. Pode passar, por favor. E aí, no final da mesma página, a gente consegue ver um destaque um pouco maior sobre a variação linguística, considerando que tem três tipos de variação. Considerando o espaço geográfico, seria uma variação regional, e aí, nesse sentido, coloca ali falares locais, variantes regionais, diferenças entre camadas socioculturais, e aí aqui aparece nível culto, língua padrão, nível popular. Me chamou a atenção considerar nível culto, língua padrão como possibilidades diferentes dentro de camadas socioculturais. No espaço geográfico, a gente viu de forma bastante superficial algo mais local, ou considerando português do Brasil e português de Portugal, mas sem considerar outras possibilidades de língua portuguesa, além de América, Europa, como África, Ásia. E no terceiro ponto, a gente vê a modalidade expressiva em jogo. Aqui, além da língua falada e língua escrita, também me chamou a atenção que foi incluída ali a língua literária e linguagens técnicas como modalidades expressivas da língua. E aí eu trago ali embaixo, aparece a noção de norma padrão, como uma variedade do idioma, e como aquela variedade que carrega o prestígio. E em seguida, mais para frente, a gente vai questionar um pouco essa noção de norma padrão como uma variedade com base em Faraco e também, né, se ela é de fato uma variedade da língua ou não. Nessa parte, né, da trilha, a gente vê essa questão que é, com base numa tirinha, um amor tipo assim. E aí a gente vê, por exemplo, vou ler o terceiro quadrinho, só para ter uma noção. Aparece ali uma conversa e a fala é a seguinte: conversamos tipo que, tipo umas horas, tipo que acabamos, tipo que namorando. E aí a gente vê várias vezes o tipo aparecendo.
A questão é a seguinte: a expressão destacada na fala da menina, no segundo quadrinho, ele era tipo que gente fina, é própria de, e aí aparece como resposta esperada jovens e adolescentes, associando ali a um aspecto social que seria a idade, né, faixa etária. Em seguida, a gente vê um outro texto chamado A Mentira é Pecado. E aí, nesse texto, a gente consegue ver algumas expressões como Deus lhe dê boa noite, uma noite passa ligeiro, apeie-se. E aí, no final do texto, a gente vê ali, voz me ser, mal que lhe pergunte, inquiriu o velho, é goiano? E ele responde, Nho sim, meu amo, sou do norte. E aí a questão é voltada para a variação regional. A linguagem empregada evidencia a resposta termos regionais, caracterizando a origem dos falantes, né? Pensando ali no falar goiano. Nesse próximo ponto, né, a gente vê que a trilha traz ali, relacionada à variação linguística, questões como sotaque, vocabulário regional, gírias, expressões idiomáticas, registro formal, informal, uso de pronomes de tratamento e aspectos socioculturais. E indica uma videoaula, né, para os alunos assistirem, ainda que muitos não tenham celular ou não tenham computador, não tenham acesso à tecnologia, mas há essa sugestão de indicação de material complementar. E aí, a próxima, né, atividade tem um texto e a pergunta é exemplo de variedade da linguagem coloquial a seguinte? A resposta é: aos domingos ajudava ela a carregar os quadros para expor na Praça da República em São Paulo. Aí a gente tem o ajudava ela, que seria uma construção bem típica do português brasileiro, né? E é colocado como ali linguagem coloquial. Certo. Em seguida, a gente vê uma atividade, e uma atividade em grupo. Na verdade, eu acho que foi a única que a gente encontrou de atividades em grupo, atividade em grupo, é, uma atividade de pesquisa também. E aí, nesse caso, o aluno teria que escolher um texto com linguagem verbal, a partir de pesquisa, em livros ou online. A atividade é para identificar as marcas de variedades linguísticas, destacar palavras e expressões que caracterizam variedades linguísticas, analisar essas variedades linguísticas em relação ao locutor, interlocutor, e refletir sobre como as variedades linguísticas usadas influenciam na comunicação entre as pessoas, e compartilhar o resultado das atividades com os colegas. Aqui a gente vê uma observação em relação à língua e traz aí, de novo, né, a noção de norma padrão como um ideal da língua, pode passar. E como ideal, né, ou idealização é algo inalcançável. E também percebemos que a trilha traz muitos textos do Marcos Bain como autor, como referência da variação linguística. Quando a gente trata de variação linguística, a gente vê várias vezes textos dele. Pode passar, por favor. Como esse, né, que eu mostrei aqui. E a próxima questão tem a ver, né, com algumas palavras que aparecem nesse texto. Um drama na roça. E aí, no trecho, né, a questão é, no trecho, subia já a íngreme ladeira pedregosa, banhada de sol e asfalfado, apoplético, parava a espaços para resfolegar e dizer à mulher em frase entrecortada. As palavras destacadas indicam que é língua portuguesa e a resposta está em constante transformação. Aí trazendo a ideia de que a variação é um fenômeno natural, a língua muda naturalmente, suas estruturas, é, podendo ocasionar uma mudança na língua, né? O próximo é o texto Doçura, de 2020, e aqui a questão é: a análise da linguagem do texto permite concluir que a resposta: existem inadequações, pois deveria ser empregada a norma padrão sem falhas gramaticais. E aqui ele faz referência a erros no uso do conectivo, entretanto, em erros relacionados ao uso da vírgula, mas chama atenção o fato de ele chamar o emprego da norma padrão como algo que realmente é usado.
No próximo tópico, né, a gente vê que, mais uma vez, a variação, quando aparece, é ligada ali à variação geográfica, variação sociocultural e variação expressiva. E, por fim, a gente chega à trilha do nono ano. Nessa trilha, a gente consegue perceber a abordagem do preconceito linguístico, uma reflexão sobre o que seria o preconceito linguístico, o, o fundo do preconceito linguístico como um preconceito social, algumas reflexões ligadas a isso, e aparece, mais uma vez, a norma padrão como uma entre várias possibilidades de realização linguística. Então, se é uma dentre as possibilidades de realização linguística, é algo que pode ser de fato usado. E aí a gente traz aqui a abordagem de Faragher, 2008, para distinguir a norma culta e norma padrão. E segundo Faragher, a norma culta comum ou standard seria aquela variedade que os letrados usam, de fato, né, correntemente, em suas práticas mais monitoradas de fala e escrita. Então, é algo que realmente é usado por falantes reais da língua. Enquanto a norma padrão não é propriamente uma variedade da língua. É, é um construto. Pode voltar, por favor, Neide? Isso, obrigada. Não é propriamente uma variedade da língua, mas um construto sócio-histórico que serve de referência para estimular um processo de uniformização. Então, a norma padrão seria uma idealização, algo que não é usado, então não seria uma variedade da língua, e seria ali com o propósito de uniformizar, indo numa direção diferente do que é a natureza da língua, que seria seguir uma diversidade. Mas a gente percebe que o material ele vem trazendo um pouco dessa confusão entre norma culta e norma padrão. E o próximo texto é uma notícia do jornal O Globo, né? Que saiu, superlua azul ilumina o céu nesta quarta, 30. Fenômeno pode ser visto a olho nu. Com relação a esse texto, a questão é a que segue. O item 4. Nesse texto, o trecho superlua azul ilumina o céu nesta quarta, 30. Fenômeno pode ser visto a olho nu. Apresenta uma variedade específica da língua portuguesa. Qual é a variedade linguística predominante nesse texto? A resposta é letra C, variedade padrão, com linguagem formal e adequada a textos jornalísticos e científicos. E aqui a gente percebe já na resposta que considera a padrão, né, como uma variedade. A questão 5. No texto é utilizada a norma padrão da língua portuguesa. É utilizada, né, de fato usada a norma padrão, que a gente imagina que seja a norma culta. Qual é a importância do uso dessa variedade linguística em textos jornalísticos? E a resposta é a letra A. Garantir que o texto seja entendido por todas as pessoas, independentemente de sua região ou grupo social. Então, a gente fica imaginando, será que se eu usasse a norma culta, né, que ali é tratada como norma padrão, de fato, todas as pessoas de todos os grupos sociais conseguiriam alcançar essa norma? E a gente sabe que um pouco que a realidade não é bem assim, não é todo mundo que tem acesso à norma culta. Seguindo, a gente vê o texto 4, e aí nesse texto 4 mais uma vez, a gente vê referência ao professor Marcos Banho, trazendo a definição de língua e também, mais uma vez, a questão do preconceito linguístico. Em seguida, a gente vê, pela primeira vez, assim, talvez uma proposta explícita de produção textual, ligado diretamente à variação linguística. Então, a gente vê a proposta de uma redação, sobre o impacto do preconceito linguístico na sociedade brasileira, um texto dissertativo argumentativo, de 15 a 30 linhas, refletindo sobre esse assunto. Eu passo a palavra agora na Índia para a gente iniciar as considerações e Ok. reflexões. Eu peço desculpas, aí eu acho que eu estava passando os slides, mas estava demorando, né, Pamela? Eu estava atenta aqui para tentar passar na hora certinha, mas Então, acho que é um delay da internet mesmo, né? Enfim, sim, é, a Márcia nos convidou para falar sobre a nossa experiência como professores do município e focando especialmente no material. Daí a Pamela me enviou essas perguntas,
que foram enviadas pela Márcia. Ah, Neide, vamos responder. Tá, só que eu acho que a gente acaba fechando esse momento do evento de um jeito mais pesado do que o que vinha acontecendo até agora, né? Todas as falas muito boas, gostei muito de estar aqui como ouvinte. Só que agora é um momento que acaba sendo mais pesado, mais complicado, porque é o chão da sala de aula do município do Rio de Janeiro. Eu lido com alunos de sexto e sétimo ano. Eu tenho muitos alunos analfabetos. Eu tenho alunos analfabetos basilares, assim, não. Eu acho que no máximo sabe escrever o próprio nome com letra bastão e às vezes erra esse próprio nome dele também. Eu tenho alunos em processo de letramento, então eu preciso ler com eles os textos, explicar cada parágrafo e fazer as perguntas que estão na apostila e explicando essas perguntas que estão na apostila. E como vocês podem ver, não são perguntas difíceis e são muitas vezes perguntas repetidas. Muda o texto, mas a pergunta continua a mesma. Daí, no meio de tantas perguntas, o que caracteriza o ensino, a formação de língua, qual é a concepção de gramática, que efeitos de sentido, de variação, variante, no meio disso tudo, e ouvindo também a fala dos colegas que apresentaram antes, eu gostaria de dizer que eu adoraria ter a oportunidade de explicar para os meus alunos gramática normativa e de eles conseguirem aprender o que é uma oração subordinada, substantiva, adjetiva direta. Se eu tivesse essa chance, eu já ficaria feliz, porque eu acho que essas discussões sobre pesquisa em sala de aula estão tão distantes da minha realidade atual que, nossa, se eu falasse para vocês, gente, eu consegui ensinar para os meus alunos as classes gramaticais. Meus alunos conseguiram ler um texto de 20 linhas e não me fazer nenhuma pergunta porque eles conseguiram responder tudo direitinho. Acho que eu estaria num paraíso e é muito distante. Fora questões que não englobam exatamente a sala de aula. Nós temos hoje, no Rio de Janeiro, uma aprovação automática. Isso não está na lei, né? Não está por escrito, mas é uma aprovação automática. Minha escola tem mais de 400 alunos. Ano passado nós não reprovamos ninguém, inclusive os alunos analfabetos. Quando a gente tenta reprovar, há uma retaliação superior, que vem da secretaria, vem de vários níveis, né? Da direção, a gente sofre certa coação. Depois, a própria direção sofre essa retaliação, essa perseguição da CRE, que vem lá da secretaria. Então, tem uma aprovação automática que atrapalha o nosso trabalho, porque o aluno vai para a escola sabendo que nada vai acontecer. Os alunos que ainda têm um certo interesse começam a se desmotivar porque pensam, poxa, o meu colega não sabe ler e está sendo aprovado. E o aluno que não sabe ler fala assim, eu estou sendo aprovado de qualquer jeito. Eu não dou aula para alunos de oitavo e nono, mas as minhas colegas que dão aula para essas turmas ouvem, a gente vai ser aprovado, não vou fazer nada disso. Então, assim, são muitas camadas, fora a carga horária extensa que a gente tem agora, com essa aprovação do projeto de lei do Eduardo Paes, nós que somos de 40 horas, dávamos 26 tempos em sala de aula. Agora nós temos que dar 32 tempos. Não temos tempo para planejamento, temos que trabalhar com esses materiais que são. A gente acaba tendo que completar muito, né, Pamela? A gente usa o texto, mas precisa fazer perguntas a mais, porque as perguntas que estão ali não são suficientes. E muitas vezes nem essas perguntas que são tão fáceis são respondidas pelos alunos com facilidade. Então, são muitos fatores, salas muito lotadas, com mais de 30 alunos, em alguns lugares chegam a 40, salas sem ar-condicionado, agora tá frio, mas daqui a pouco começa o calor. Isso tudo vai gerando muito muita pressão para cima da gente. Agora tem o SAEB, então professores de nono ano estão sofrendo pressão também porque precisam entregar números, mesmo que os alunos não tenham condição de entregar aquilo. Então são problemas externos que entram em sala de aula, como tudo, né? Sala de aula, tudo de bom e tudo de problemático tá ali. Então eu diria que o espaço hoje para variação, variante, é muito na base do diálogo. Mas assim, que imagem de língua portuguesa predomina nos espaços em que eu atuo? Eu diria que é uma imagem até de um português mais fácil do que de fato é, porque a gente não consegue aprofundar tanto, tá? Quais as demandas e os desafios? Todos esses que eu falei até aqui,
Que lugar tem temas como comunicação não violenta, ética, diplomacia, transculturalidade, uso de tecnologia. Tem certo espaço, minha escola é um JET, é um ginásio educacional tecnológico, então tem um colaboratório com vários computadores, com impressora 3D, mas a internet nem sempre funciona. Então é uma coisa um pouquinho para inglês ver. A imagem é muito bonita, a sala é muito bonita, mas nem sempre a gente consegue utilizar. E para fechar, que pontes há entre ciência linguística, educação, extensão, a sociedade, tecnologia e ativismo? Eu diria que o ativismo é assim, estar em sala de aula como professora hoje já é ser ativista, já é acreditar de alguma forma que a gente consegue fazer alguma coisa pelos alunos. Então, muitas vezes um aluno vem na End, vou fazer uma prova para fazer ensino médio no Cefet, você me ajuda? Aí aquele aluno que me procurou, eu consigo ajudar. Ou quer fazer uma prova para outro lugar e tudo. Eu diria que hoje esse é o meu ativismo, porque são muitos os desafios e realmente, assim, o chão da sala de aula do município tem sido um grande desafio para a gente. E agora eu passo a palavra para a Pamela. Obrigada. Bom, então, com relação aos eixos do ensino de língua portuguesa, né, pensando em leitura, escrita, produção textual, oralidade, escuta, análise linguística, semiótica, com relação à variação linguística, o que a gente percebe é principalmente muitas questões voltadas para a leitura, ligadas um pouco à interpretação de texto, mas a gente vê muitas questões de múltipla escolha, sem o aprofundamento, né, como a Naindy já falou. Não tem muitas atividades discursivas voltadas para reflexão um pouco mais aprofundada sobre o tema, poucas atividades de produção textual, oral ou escrita, poucos trabalhos em grupo, pouca análise linguística, semiótica, gramatical e sistematização de fenômenos linguísticos ligados à variação linguística. A gente percebeu ali uma confusão entre norma padrão e norma culta, pensando em Faraco, 2008, e a gente chamou a atenção não ter nada de variação linguística, nem na apostila, nem na trilha do sexto ano. Mas a gente percebe que a trilha e a apostila abordam gêneros textuais diversos, isso é algo que é importante também, ter o texto como base. A gente tem o uso real da língua, são textos realmente retirados de usos reais, realmente usados, né? Mas não tem esse aprofundamento. E com relação à variação, especificamente, a gente vê que tem a variação diatópica, regional, mas aí a gente vê português do Brasil, português de Portugal, aparecendo em uma questão, aparecendo ali o falar de Goiás, goiano, né? E pouco se tem, assim, uma sistematização em relação a outras possibilidades de usos linguísticos. A variação diastrática, a parte social fica muito no formal e informal, com relação ao registro, né, variação diafásica. É, variação social um pouco em relação à idade, jovens, adolescentes, isso é um falar de jovem, de criança, mas a gente teria outras possibilidades, como grau de escolaridade, classe social, outros fatores que poderiam ser abordados, mas a gente não vê sendo abordado. E a gente vê muito foco ali também no preconceito linguístico, com textos do Marcos Banho, mas principalmente para sugestões para o professor, né? Não tanto para o aluno. E aí a gente termina a nossa apresentação com essa nuvem de palavras, é, várias palavras, expressões relacionadas à variação linguística, mas como centro, né, ali na sociolinguística, pensando na ciência linguística como base para a produção de materiais didáticos, numa tentativa de diminuir a distância entre universidade e educação básica, trazendo não só a sociolinguística, mas o funcionalismo, a linguística de texto, a gramática de construções, dentre outras teorias que foram abordadas na apresentação anterior, inclusive pelo professor Sávio, mas que essa ciência linguística sirva de base, de fato, né, para a gente ter propostas de atividades, de materiais didáticos mais bem elaboradas e mais condizentes com a nossa realidade também. Bom, é isso. Obrigada e a gente passa em seguida as referências bibliográficas. Muito obrigada.